Bem-vindos a mais um Conversas de Alto Valor. Hoje a gente vai falar sobre fé, sobre verdade, sobre viver a verdade. Como isso funciona? Como funciona no dia a dia tu ter uma verdade para si e tu vivê-la na prática e assim ser tão transparente para com os outros. Porque a gente é aquilo que o nosso coração está cheio. Bom, antes da gente realmente entrar nesse papo com a nossa entrevistada, eu vou convidar você para mais um Minuto Educação e explorar um pouquinho a sua inteligência emocional. Você passa horas trabalhando, estudando, sente seu corpo pesado, a sua mente mais lenta? Isso acontece porque o nosso corpo precisa de movimento. Ele precisa de oxigênio. Então, eu vou te dar uma dica. Você pode fazer a parada ativa. A cada 50, 60 minutos, você dá uma parada, respira, alonga, caminha até o filtro de água, toma um copo d'água e a partir daí você vai se sentir melhor. Porque quando o movimento acontece no nosso corpo, a nossa mente não desliga. Sou Andréia Vitória Reis, até a próxima semana. Hoje a convidada é uma mulher e tanto. Ela começou super cedo na carreira profissional. Ela é mãe, é esposa, ela é profissional da área da saúde. Ela se preocupa com o todo. Ela afirma, e eu amo isso, quanto o feminino dela é aflorado e ela o valoriza. E, acima de tudo, ela tem verdade na caminhada dela e ela transparece isso para as pessoas. Bem-vinda ao estúdio, Andréia Vitória Reis. Muito obrigada. Tudo bem? Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite. A nossa entrevista aqui é sempre um bate-papo bem à vontade, mas eu sempre começo com uma pergunta que deixa vocês um pouco desconcertados. Lá longe de todo mundo, onde ninguém vê, quem é a Andréia de verdade? Tu sabe que é a mesma Andréia, porque eu sempre trouxe isso, né? Que o que tu é quando ninguém vê, o que tu faz quando ninguém vê. Eu faço as mesmas coisas. Eu me policio, eu vivo a minha verdade, eu vivo meus certos e meus errados. Tento sempre manter uma linha. Eu trago sempre uma frase que é a coerência entre o pensar e o agir, que a gente deve ter, independente de quem está vendo, porque a pessoa mais importante está ali, que é você. É verdade. E tu fala em coerência, né? Eu falei que tu começou a trabalhar cedo. Da onde vem essa coerência? Onde vem tua base? Eu sempre gostei de trabalhar. Eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe sempre trabalhou muito e nos ensinou isso. Eu venho de uma família que o trabalho nunca foi uma coisa ruim. O trabalho sempre foi o complemento do ser humano. A gente sempre entendeu que do trabalho vinha a nossa dignidade. Então, o trabalho para nós é o nosso parquinho de diversões, é o nosso playground. Eu até brinco, quem não sabe brincar, não desce pro play. É verdade. Né? Então, o trabalho para mim não tem esse peso que normalmente tem. Mas eu tenho que ter um cuidado, porque nesse processo a gente pode perder o equilíbrio. É incrível, né? O quanto a gente tem que ter uma linha, porque é uma linha muito tênue entre se dedicar ao trabalho, mas se dedicar à vida pessoal e construir tudo isso, né? É e saber quem é você sem o trabalho, que também é importante. Porque às vezes a gente se torna o que a gente faz e esquece de quem a gente realmente é. E isso aí a gente tem que tomar um cuidado, porque um dia a gente vai se aposentar. E daí a gente vai ter nosso momento ocioso e a gente vai ter que simplesmente ser. E aí? Quem eu sou quando eu não faço mais nada, né? Quem eu sou? Então isso é importante. E hoje, como é que tu constrói tudo isso? Tu é casada, tem filhos. Eu sei que tu também não é de Porto Alegre. Conta um pouquinho pra gente de tudo isso. Eu sou do interior, sou numa cidade muito pequena, que é Ibirubá, no Rio Grande do Sul, bem no interiorzinho. Tem uns 24 mil habitantes. Depois morei muito tempo em Carazinho, né? E tive a minha construção mais em Carazinho. Mas não perdi o elo com Ibirubá, que é uma cidade que também o trabalho lá é muito valorizado. A cidade, por mais que seja pequena, ela funciona domingo, ela funciona das 7 da manhã às 8 da noite, ela tem um ritmo próprio
praticamente de cidade grande, mas uma cidade muito pequena. E isso me traz muita alegria, porque eu vejo o quanto contribui esse meu processo para a construção que eu fiz aqui em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que me assustava muito, né? E hoje já não, hoje eu amo Porto Alegre, eu não me vejo em outro Há lugar. quanto tempo você está aqui, André? Eu estou desde 2018 aqui. Acho que tem bastante tempo. Mas eu me apaixonei. Porto Alegre me conquistou em todos os âmbitos, até porque eu conheço muitas pessoas diferentes. Eu sou uma apaixonada por pessoas. Eu amo histórias, eu amo aprender com as pessoas. Eu acredito que ninguém não tenha nada para dar e ninguém seja tão rico que não tenha nada para receber. A gente sempre está numa troca constante. Como funciona o teu trabalho hoje? Em que tu te formou e qual foi a linha daí que tu fez para ser a mulher que tu é hoje? Bom, eu venho de uma construção de professora. Minha mãe, né? Ó, o único estudo que eu dou é ser professora. E foi muito bom para mim, porque eu sempre me identifiquei muito com a parte de gestão, mas pelo meu pai, que era empreendedor e tinha empresa, mas eu tinha aquela questão da minha mãe de ser professora. Então, eu fiz magistério, né, num colégio de irmãs. Como era comum, né? Acho que todos nós, da nossa geração, fizemos magistério ou, na época, eu fui auxiliar de contabilidade, porque só tinha essas duas opções, né? Sim. Ou tu ia para o magistério, ou tu ia para a área técnica, daí que era contábil, e acabou. Era uma linha, que a universidade era a coisa mais distante, Isso. né? Hoje já existe, é mais popular. E aí eu fiz educação física, depois, primeiro eu fiz pedagogia. Só que me incomodava muito aquele processo do ser humano ser só uma cabeça. Eu queria conhecer o corpo daquela pessoa, porque eu sempre fui muito corporeidade. Sempre fui uma criança muito pernalta, fui uma criança que subia em árvore, pegava fruta no pé e corria, brincava, andava de bicicleta. Então, eu tinha uma questão do meu corpo muito presente. E eu fui, então, para a educação física para encontrar as respostas, né, dessa mente e esse corpo, nesse complemento, no processo de aprender, de se desenvolver. Sou apaixonado pelo desenvolvimento humano. Depois estudei mais profundamente a parte do desenvolvimento humano já na maturidade, que também é linda e maravilhosa, e entendi que o ser humano ele é lindo em cada fase que ele vive. Que legal. Hoje tu é dona de uma escola de natação. Também. E na verdade, o que te levou a ficar alinhada com a água? Eu sou apaixonada pela água. O que te levou a ficar alinhada com a água? A água é vida, né? Para começar, a água é vida. E a água, ela é muito parecida comigo. Ela não te limita, né? Eu acredito as pessoas não terem limites. Elas explorarem da melhor forma possível suas competências, suas habilidades. E a água te disponibiliza isso. A água, ela não tem um não para ninguém. A água aceita todo mundo dentro das suas limitações, dentro das suas potencialidades, e ela vai te tirar o melhor e vai te dar o melhor. A água cura, o batizado é feito na água. Então, digamos que a água ela tem historicamente um processo maravilhoso com a nossa história de seres humanos. Tão lindo, né? Tão lindo. E ela tem tudo quanto é idade, né? Ela atende tudo quanto é idade, né? Isso que é interessante. Hoje, como eu disse, eu gosto muito de exercícios de água, né? E eu fico pensando assim, hoje, como a gente vê desde o bebezinho, às vezes ali tendo aula, até senhores. Eu tive há anos atrás uma colega de hidro que ela tinha 93 anos. Sim. Gente, eu dizia, quando eu crescer, quero ficar que nem a senhora, eu dizia para ela, né? Porque imagina, 90 e poucos anos ali, com maior disposição. E é isso aí, a água ela interage as pessoas. Tu vai estar trabalhando ali numa aula de hidro com uma pessoa mais jovem, com uma pessoa mais de idade, e elas vão estar tendo a mesma disponibilidade do mesmo exercício, e elas vão se respeitar dentro das suas limitações, dentro dos seus processos, e vão estar ali também, além de estar na água, elas vão estar interagindo, que é muito importante hoje, a gente fazer essa interação entre as nossas gerações, porque isso agrega muito. As crianças me ensinam, os bebês me ensinam, eles estão vindo muito diferentes, a gente está aprendendo com eles também. Então, tem a questão das crianças atípicas que estão chegando com tudo, e a gente está adorando esse processo de receber eles, tanto na escola como na nossa vida. E também tem toda a questão da maturidade, que vem com toda aquela bagagem, que a gente pode aprender muito, né? Levar lições de vida. Eu tento, muitas vezes, não passar por alguns problemas, eu tento aprender com problemas dos outros, que passaram, como enfrentaram, e trazer isso para a minha vida também, porque eu acho que é essa a realidade do aprendizado, né? Como professor. Eu me considero uma eterna professora. Mesmo quando eu trabalhei como gestora, eu sempre tinha aquele olhar
de mãe, que eu não nego, que é um perfil meu, mas também de uma pessoa que é professora, uma desenvolvedora de pessoas. Esses processos todos te ensinam muito, então, a lidar com o desenvolvimento humano. Sim. E é lindo, porque uma hora, sabe, assim, ó, eu sou muito religiosa e eu acredito que o Divino Espírito Santo fale com a gente através das pessoas, muitas vezes. E Deus nos mande mensagens. E às vezes tu tá com um problema ali na tua vida particular e eu brinco que a gente tem que sair do meio do furacão. Quando tu tá no meio do problema, tu sai de dentro e olha o movimento do furacão. E, às vezes, escutando alguém que está ali ajudando você, que passou na tua vida, uma pessoa que tu encontrou no mercado, na padaria, um aluno, uma vizinha, aquela pessoa vai te dizer uma palavra que vai te ajudar no teu processo. Só que tu tem que estar presente para ouvir. E como é que tu faz isso, Andréia, no dia a dia? Porque tu também tem que ser essa mensageira da palavra, né? Tu me disse que tu começou desde jovem lá como catequista. Então, tu foi lá também mensageira de uma palavra desde jovem. Mas hoje, de certa maneira, tu não é mais catequista da igreja, mas de certa maneira tu se torna uma catequista humana, porque tu prepara as pessoas para a vida. E como é que tu consegue fazer isso no dia a dia? É que eu acredito nisso. Eu não consigo trabalhar em coisas que eu não acredite. No momento que eu não acredito mais em alguma coisa, eu me distancio. Eu preciso acreditar, né? Então, eu acredito no processo humano, eu acredito que desta forma a gente pode melhorar a vida das pessoas. Eu sei o que é uma pessoa chegar no final da sua vida, ou no meio da sua vida, ou ter uma infância que muitas coisas foram mal elaboradas, na alimentação, no exercício físico, na condução dos seus processos, isso acarreta a longo prazo. Então, eu tento fazer com que essas coisas passem melhores e que se a gente puder dar uma palavra, um apoio, um incentivo, que a gente sempre possa se apoiar, sem julgar. Para ti, o ser humano, então, é um mistério a ser explicado? Sim, é um mistério para ser desenvolvido, aprendido, amado. Só o amor é real, na realidade. E o que nós temos que aprender é que o amor, ele ama com defeito, ele ama com as qualidades, ele ama de qualquer forma. Porque o amor, ele é real. Eu acho que a vida vem do amor. E o amor ajuda a não carregar mágoa? Ajuda. Ajuda a não carregar mágoa. Eu entendo que quando a gente passa por situações com as pessoas, naquele momento a pessoa te deu o melhor que ela tinha e tu também deu o melhor que tu tinha. Não tem e passou. Foi um aprendizado, é um momento que a gente tem que levar, aprender e reconstruir. Mas a gente não pode levar mágoa. A mágoa, na realidade, é um sentimento teu em relação a alguma coisa que alguém te fez. Muitas vezes a pessoa que te fez, ela nem tem conhecimento que ela te magoou. Mas tu tem que perdoar. E primeira coisa é se perdoar. Eu vou entrar num assunto difícil que eu sei que é recente. Eu sei que recentemente tu perdeu teu pai. Sim. E eu achei tão lindo quando nós conversamos que tu me disse, eu já estou pronta. Como é que a gente fica pronto para viver um luto? É pelo amor? Pelo amor e pela fé. Eu estaria traindo a minha fé se eu não acreditasse que ele está com Deus, que ele está no paraíso. Então, quando tu tem fé, não tem por que tu temer a morte. E sim entender que ela é um processo, é uma transição. Entender que a morte é um recomeço também. É um processo que nos ensina a desapegar do material e entender que a fé é inexplicável. E quando a gente tem fé, eu vivo esse luto de uma forma diferente. Eu estou saudosista, normal, Sim. né? Ontem foi Páscoa, a gente fez uma missa linda para ele, né? A gente foi os filhos. Então, eu vou honrar meu pai nas minhas ações, no que ele construiu como pai para mim. Eu acho isso tão bonito, né? Eu escutei há anos atrás alguém falando sobre isso, que se tu quer honrar uma pessoa, tu deve exatamente seguir os passos dela, então, repetir aquilo que ela fez de bom. E eu acho isso tão bonito quando eu escuto assim, eu vou honrar, porque se nós podemos seguir honrando as pessoas em vida, repetindo o que elas fazem de bom. Tu acha que tu é, em certa parte, reflexo do que teu pai te ensinou? Sim, eu sou a união do meu pai e da minha mãe, né? Eu tenho muitas coisas iguais ao meu pai e tenho a coragem da minha mãe. Minha mãe é muito corajosa e eu sou muito feliz porque eu nasci de um amor muito incondicional, diferente para muitas pessoas, muitas vezes julgado,
mas um amor que foi muito lindo, para quem entendeu aquele amor e respeitou eles sem julgar eles no processo deles. E eu sei que meu pai fez o melhor, e eu só guardo coisas boas dele, assim, até as ranzizices, as coisas assim, eu acho que ele me preparou para a vida. E eu vi em cada momento difícil da minha vida a importância daquela preparação que eu tive na minha infância, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Porque a gente tem 50% de cada um, né? Antes eu falei também o quanto tu explora o feminino e deixa ele aflorar em ti, mas é só quando a gente entende que a gente é 50% feminino e 50% masculino, e que essa base é tão importante que a gente consegue então deixar esse feminino aflorar de uma forma tão linda, né? Sim. Como tu deixa esse feminino aflorar em ti? A minha mãe é muito feminina, fisicamente, mas ela tem a bravura de 10 homens. O meu pai, ele tinha força, mas ele tinha um coração de uma menina. Então, Que lindo isso. eu trago muito esse processo, sabe? De trazer o equilíbrio, que a gente não pode perder o equilíbrio. E a gente corre sempre o risco. Ninguém é perfeito, a gente vai sempre correr o risco do feminino, do masculino, sempre vai estar algo se destacando mais do que o outro. Então, esses processos, a gente se olhar sempre para dentro, a gente buscar a nossa essência, entender a nossa criança. Eu fiz uma retrospectiva uns anos atrás, entender o que eu me apelido era Deia quando era criança, algumas pessoas me chamam de Deia ainda hoje. Então, assim, o que a Deia queria, o que a Deia sonhava, o que essa Deia... Será que essa Deia, se ela me visse hoje, ela iria ter orgulho de mim? E ela teria? Teria. Hoje sim, hoje ela teria. Porque a Deia criança já era assim, dinâmica. Eu brincava de escritório, que eu estava fazendo mil uma coisa, sempre gostei de fazer várias coisas. Né? Eu nunca gostei de ficar focada só no negócio. Eu gosto de desafios, eu gosto de me sentir sempre desafiada. Então, essa Deia, ela se encontra automaticamente, ela vem copiando esse feminino da mãe e vem trazendo esse feminino e masculino do pai também nas suas ações. E tu consegue levar isso para as pessoas que tu convive, para o desenvolvimento humano que tu traz? Consigo, só que eu sou muito positiva às vezes. Isso vem do de um processo meu de construção, que eu sempre fui muito positiva nas minhas ações. Tem coisas que às vezes eu não entendo, por isso me traz essa reflexão. Por isso que muitas vezes eu não julgo na hora, porque eu preciso receber aquilo, preciso entender o que está acontecendo e aí buscar, né, uma ideia do que realmente acontece. Então, hoje eu busco mais esse processo. Tu me falou recentemente que tu tem um método que tu acredita e que tu quer desenvolver, que tu chama de FEME. Explica um pouquinho para nós. Tá, o FEME, há muitos anos eu trabalho com emagrecimento, porque eu sempre acreditei no processo da longevidade e eu vi uma crescente de obesidade, das pessoas, e não estou falando de um sobrepeso, estou falando de uma obesidade mesmo, que traz problemas de saúde. E eu me preocupo muito com a saúde do ser humano. E o FEME é um método que veio de todo esse tempo. Eu trabalhei com médicos, fisioterapeutas, biomédicos, esteticistas, e chega lá no final, até no processo de medicamentos, chega lá no final, a resposta é sempre a mesma. Cuide da dieta e faça exercício físico. E aí, nesse processo também tem a parte mental, que o ser humano precisa dessa saúde mental. E esse veio o FEME. O FEME é um processo que ele é um círculo, né? Ele nasce do físico, que é onde a gente começa a mudar nossas atitudes. A gente passa para o emocional, como a gente sente esses processos. A gente forma um processo, uma teoria, uma concepção, um entendimento. Então, a gente vai lá para o mental, que está construindo sobre esses aprendizados que vem através do emocional, e a gente vai para o lado espiritual, energético, como as pessoas acreditam. E aí a gente, nesse processo energético, a gente materializa o nosso corpo de novo. Então, ele é cíclico. E o FEME eu descobri na minha caminhada, que eu já trabalho com ele online, que ele se tornou mais um processo de ajuda no âmbito global do ser humano do que propriamente só no emagrecimento ou só na estética. E ele parte do processo de tu entender onde você está, tanto na tua parte corporal, tanto na tua parte emocional, como é que tu está vivendo essa tua vida, que tu está talvez descontente com o teu corpo ou descontente com alguma coisa na tua vida e que tu não sabe resolver.
E às vezes não é o teu corpo, às vezes está mais É adiante. porque cada uma dessas esferas falam muito, né? Uhum. Agora, quando tu falou, eu fiquei pensando, sim, daqui a pouco o meu corpo está reclamando de algo, mas pode ser o meu emocional que está doente. Pode ser o meu mental realmente que está cansado, estresse e tudo mais, ou até meu espiritual. Daqui a pouco eu estou desconectada com a minha energia superior, o meu Deus. Então, realmente, como esse ciclo é importante estar com ele saudável, né? Senão, às vezes eu olho só para uma dorzinha ali, achando que é ela que está gritando e tem outras coisas, de repente, que a gente não está olhando. E essa questão, o corpo, ele fala, né? O corpo fala. E também não só essas dores, como às vezes o que tu tem como crença. O que Sim. tu acredita? Ah, eu acredito que eu fui mãe, então eu vou ficar mais gorda, eu vou aumentar meu peso, ou vou ter que abrir mão de alguma coisa. E as coisas não são nesse processo muito retas. Elas podem ter uma caminhada mais leve. E para encerrar, qual é o propósito da vida da Andrea? Continuar aprendendo, continuar aprendendo, vivendo. Tem muitas coisas ainda que eu quero fazer, muitas conexões. Eu brinco com os meus alunos de hidro, com as pessoas que eu trabalho. A gente deve sempre estar fazendo novas conexões. A gente não pode perder o prazer de aprender, que isso eu encontro nas crianças, que eu acho que aí que está a fonte da juventude. É você sempre querer aprender mais, se desenvolver mais, errar, acertar e sempre estar buscando o melhor. Que legal. Obrigada, Andrea. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos lá, o programa ainda não acabou. Vamos para os nossos quadros de curiosidade, nossos Construindo Saberes. Nossos Você Sabia, que sempre trazem curiosidades e nos fazem pensar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, como diz André. Você sabia que o esmalte dentário é o tecido mais duro do corpo humano e ele não se regenera? A saliva é um fator de proteção contra a cárie, ajuda na remineralização e no controle do pH bucal. Só o doce que causa cárie. E você sabia que a infecção dentária pode não doer? Por isso, é muito importante você consultar com o dentista antes que a dor apareça. Esse quadro foi mais uma parceria linda entre a Oral Sim Cachoeirinha, Confix, Consultoria e Gestão Empresarial e Tatiane Abreu. Os dentes permanentes, eles não se regeneram após serem danificados, ao contrário dos nossos ossos. Por isso, cuidado preventivo é fundamental na odontologia. Sabia que os nossos dentes podem revelar muito sobre nós? Por exemplo, a nossa análise dentária pode permitir estimar entre idade, sexo e até mesmo hábitos alimentares e traços genéticos. Por isso, os nossos dentes são valiosos na arqueologia, antropologia e até mesmo em investigações criminais? Falando nisso, vocês sabiam que o maior dente do mundo, de acordo com a edição de 2011 do Guinness Books, é um incisivo que media 5,2 centímetros e era brasileiro. Esse dente ele foi extraído em Minas Gerais em agosto de 2009. Portanto, maior dente extraído é brasileiro, pessoal! Esse é mais um quadro apresentado por mim, Andressa Ros, em parceria com a Oral Sim Cachoeirinha, Confix, Gestão Empresarial e Tatiane Abreu, Story Boutique. Bom, pessoal, hoje a gente viu que talvez o mundo não precise de mais ideias ou de mais regras. Ele precisa de mais acolhimento, de mais curiosidade, de mais aprendizagem. André, obrigado por compartilhar conosco tudo isso, esse teu jeito leve de ver a vida, esse teu jeito cheio de fé, força que tu traz.
e que tu ajuda, então, tantas pessoas a se desenvolverem de uma forma inteligente emocionalmente. Isso, para mim, realmente é um grande destaque na tua pessoa. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Volte mais. E eu tenho uma coisa para anunciar para vocês. A Andréia, com esse jeito leve de ser, vai estar conosco em vários Minuto Educação. Aproveitem, experimentem, vivam um pouco mais dessa verdade que ela traz para nós. E o programa está chegando no final. Semana que vem a gente está aqui de novo. Enquanto isso, eu desejo para você uma semana muito abençoada. Que Deus ilumine nosso caminho, para que na semana que vem a gente se encontre, aprenda um pouco mais e sempre esteja juntos nessa jornada. Até lá!